Olá, estamos aqui de volta neste canal e mais uma vez em mais uma mensagem para edificar a sua vida, para abençoar a sua vida. E deste momento que passamos juntos aqui, estudando a palavra de Deus, hoje eu quero usar o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, em 2 textos, para então compartilharmos essa mensagem. O primeiro texto se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. O segundo texto está em Provérbios 23, versículo de 12 a 14, que diz assim: Dedica teu coração à instrução e teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois, se o castigares com a vara, ela não morrerá. Castigando-o com a vara, tu a livrarás da sepultura. Provérbios 23, 12 a 14. Você tem uma vida disciplinada? Este é o tema da nossa mensagem que eu quero compartilhar com você. E ao final dela, o meu desejo é que você tenha sido edificado. E aí eu peço para que você deixe o seu joinha, você se inscreva no nosso canal, você compartilhe o nosso canal para abençoar outras pessoas. Muitas pessoas não conseguem vencer na vida porque não têm uma vida disciplinada. Muitas delas têm um hábito de começar alguma coisa, um projeto, e não continuar. E isso é algo que precisa ser tratado em nosso caráter. E isso só vai acontecer através da disciplina. Mas como eu posso ter uma vida disciplinada? Esses 2 textos vai falar sobre isso e outros textos que vamos comentar aqui nesta mensagem. Porque o texto começa, o primeiro de Provérbios 3, de 11 a 12, dizendo assim: Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor. O segundo texto, em um momento, ele vai dizer assim: Não retires a disciplina da criança. Então, existe muitos outros textos bíblicos que vai nos ajudar a entender se nós temos ou não uma vida disciplinada. Vamos refletir sobre isso nesta mensagem. Alguns obstáculos que existem para atrapalhar ou para não deixar que tenhamos uma vida disciplinada são as distrações e o egoísmo. Isso mesmo. Distrações e egoísmo são 2 coisas que atrapalham em termos uma vida disciplinada. Então, como vamos vencer essas distrações para termos a vida disciplinada? Primeiro, vamos olhar um texto bíblico que nos ajuda a entender como vencer as distrações da vida. Aquelas coisas que ocupam o tempo, o espaço da nossa vida, que se tornem distrações e nos impede de ter uma vida disciplinada. A Bíblia vai dizer lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, 38, assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentações. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. As distrações nos impedem de ser disciplinados porque ficamos desatentos. Então precisamos exercitar a vigilância.
Muitas vezes as lutas vêm à nossa vida para nos fazer ficar mais atentos. Por isso, quando vigiamos e oramos, aprendemos a manter a disciplina. E como vencer o egoísmo? Também, com o texto bíblico, a gente vai aprender isso junto. Em tudo, dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. O egoísmo nos impede de ser disciplinado porque nos faz olhar somente para nós mesmos e para o momento que estamos vivendo. Vivemos segundo a vontade da necessidade do momento. Então precisamos aprender em tudo dai graça. Veja as distrações e o egoísmo que algumas disciplinas espirituais, mas rejeita as fábulas profanas e insensatas, exercita-se na piedade. 1 Timóteo 4, versículo 7. Nesse texto, Timóteo nos mostra para que sejamos disciplinados, para exercitar a piedade. Existe algum outro exercício que nós podemos e devemos exercitar, praticar, para possamos ter uma vida disciplinada? A oração. Como já falamos um pouquinho lá na frente, agora vamos melhorar isso aqui. Vida disciplinada de oração. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que o ver em secreto te recompensará. Mateus 6, versículo 6. A vida de oração precisa ser exercitada. Eu preciso tirar um tempo para estar a sós com Deus, para conversar com Ele. Então, uma das disciplinas importantes na minha vida e na sua vida é a vida de oração. O segundo exercício, vamos pensar assim, exercícios. Você vai numa academia, você tem lá vários aparelhos para te exercitar, para fortalecer os músculos dos braços, das pernas, do abdômen. São aparelhos diferentes, mas que no conjunto vai te dar uma vida disciplinada fisicamente. Então aqui nós vamos aprender também como se fossem aparelhos. O primeiro aparelho é a oração. Eu preciso ter uma vida de oração. O segundo aparelho, vamos pensar, para termos uma vida disciplinada, é a Bíblia. Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João 5,39. A leitura constante da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, é um exercício que precisa ser aprendido e precisa se dedicar tempo para isso. Você não vai na academia uma vez no ano. Você não usa um aparelho de exercício uma vez por ano. Você vai lá com uma frequência, porque é a frequência que vai fortalecer os seus músculos. A mesma coisa é o que estamos tratando aqui. A oração precisa ser constante. A Bíblia precisa ser constante. O jejum precisa ser constante. Mas essa espécie de demônio não sai a não ser com oração e jejum. Mateus 17, 21. O jejum tem poder de mover coisas espirituais quando negamos a carne para fortalecer o espírito. Então pratique o jejum. O jejum é bíblico e é algo que você precisa descobrir como fazer esse jejum em Deus, com Deus, através de Deus. Então eu não posso aqui dar uma receita pronta para você de jejum. Falar, olha, você tem que jejuar assim. Você tem que jejuar tantas horas, tantos dias, tantos meses. Não. É você em oração, lendo a Bíblia, que vai descobrir o jejum ideal para você.
Uma outra disciplina ou um outro aparelho para te fortalecer é a celebração. O que é isso? Não abandonemos a prática de nos reunirmos como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Cultuar a Deus, participar de um programa de uma igreja, ter uma vida frequente a uma igreja, é um momento de celebração, em comunhão uns com os outros, estar juntos, ouvindo a palavra de Deus, cantando, entoando músicas. Aquele momento de culto é uma celebração. E isso faz parte da nossa vida também. Um outro aparelho que vai fortalecer para termos uma vida disciplinada é a contribuição. Isso mesmo. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. 2 Coríntios 9, 7. A contribuição é um fator importante, pois nos traz a disciplina de que se Deus nos deu, Deus também merece a retribuição. E aquele dinheiro, vamos pensar aqui na contribuição, é algo que vai ser revertido em benefício de outras pessoas que precisam, em benefício da obra, do aumento do reino de Deus. Então, quando se fala de contribuição, temos que entender que se eu ganho, se eu recebo de Deus, por que eu não posso contribuir com alguém, abençoar a vida de alguém? Isso vai nos trazer a sexta disciplina, que é a comunhão. Como é bom, agradável que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. A comunhão é um exercício que acontece para melhorar os nossos relacionamentos. Através da comunhão na igreja, com outras pessoas, o nosso relacionamento melhora. E isso se torna na sétima disciplina, que é adoração. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. A adoração é uma disciplina que fortalece a vida espiritual pela busca da presença de Deus. São 7 exercícios, ou 7 aparelhos que eu apresentei aqui, que precisam ser exercitados constantemente, diariamente, para que tenhamos uma vida disciplinada. E aí, talvez você me pergunte, mas quais os resultados da disciplina? O resultado da disciplina é a vitória. Há um texto que nos ajuda a entender isso. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. A gente vê um atleta, um jogador de futebol, praticando lá o seu esporte. A gente não tem ideia de quanto ele investiu em treinamento, em preparação para aquele momento ali. Uma corrida de 100 metros não leva 10 segundos, mas para conseguir aqueles 10 segundos foi preciso uma série de disciplinas através de exercício. E eu posso falar isso com conhecimento de causa, porque eu já fui atleta. Eu corri maratonas, eu corri São Silvestres, eu pratiquei corrida por alguns anos da minha vida. E eu sabia que para eu chegar no pódio, eu precisei muito tempo de exercícios, fosse em academia, fosse em treinamentos de corrida. Então, o resultado da disciplina é a vitória. Você quer ter vitória na sua vida? Tenha uma vida disciplinada.
como ser disciplinado, então? Não supõe esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 7 e 8. Homem de ânimo dobre. Ou seja, eu não vou ser disciplinado se eu não tiver uma vida constante naquilo que eu faço. Eu preciso estabelecer metas. Estabelecer metas é comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Deixe claro para Deus o propósito da sua vida que você deseja, que você quer viver. Isso é estabelecer metas. Quando eu ia correr uma maratona, que são 42 quilômetros, 195 metros, eu tinha uma meta de treinamento. Eu precisava treinar pensando numa prova dessa distância. Quando eu ia correr uma prova mais curta, eu tinha outras metas, eu tinha outros objetivos. Na nossa vida espiritual não é diferente. Para eu alcançar as metas que eu desejo, eu preciso estabelecê-las. Organizar o tempo é outra dica para uma vida disciplinada. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5,16. Aproveite seu tempo de forma organizada. Separe seu tempo para cada coisa. Nós temos 7 dias da semana, 24 horas que Deus nos deu. Precisamos saber organizar o nosso tempo. Eu preciso tirar um tempo para oração, preciso tirar um tempo para a leitura da Bíblia, eu preciso tirar um tempo para realizar um jejum, eu preciso tirar um tempo para cultuar junto com meus irmãos numa celebração, eu preciso tirar um tempo de adoração para Deus, eu preciso tirar um tempo para minha família, eu preciso tirar um tempo para estudar, para meditar, ou para fazer algo de bom. Então, organizar o tempo. E como que eu vou fazer isso? Fazendo uma lista de tarefas. Tudo tem uma ocasião certa e há tempo certo para todo propósito debaixo da terra. Eclesiastes 3:1. Crie uma lista das coisas que precisa fazer numa ordem de prioridade. E à medida que mesmo se cumpra, você vai conseguir alcançar essa meta. Você vai experimentar uma nova forma de vida disciplinada. Então faça a lista de tarefas, porque apenas e desse jeito nós teremos uma vida disciplinada. Então, de uma forma tranquila, eu quero recapitular aquilo que nós falamos um pouquinho nessa mensagem. Como vencer, como ter uma vida disciplinada. As distrações, o egoísmo nos impede de ter uma vida disciplinada. Então, como vencê-las? Marcos 14:38 nos diz como vencer as distrações. Vigie e ore. Em tudo dai graça. Como vencer o egoísmo. E quais os aparelhos de exercícios que eu preciso para ter uma vida disciplinada? O primeiro aparelho eu vou chamar de oração. Exercite a oração. O segundo aparelho eu vou chamar de Bíblia. Leia, leia, leia. Terceiro aparelho, jejum. O quarto aparelho é celebração junto com meus irmãos, junto com as pessoas que eu gosto de estar junto através de uma comunhão, através de uma adoração. E o resultado de uma vida disciplinada é uma coroa da vitória. Eu preciso estabelecer metas. Eu preciso organizar o tempo. Eu preciso fazer uma lista de tarefas. E finalizando esta mensagem,
Isaías, profeta Isaías, no seu livro, ele vai nos ajudar também um pouco sobre isso. Pois assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quisestes. Isaías 30:15. Percebem? Deus nos dá um momento de descanso, um momento de ser salvo, uma vida de sossego, uma vida de confiança, mas muitas vezes somos nós que não queremos e não aceitamos isso. E por isso não temos uma vida disciplinada. E agora, o que você vai fazer diante desses ensinos? Existe uma palavra chamada mudança. Mudança. E é algo que eu não posso fazer por você. Somente você pode fazer. Então torna-se necessário ter uma vida de mudança. Mas para isso é preciso se esforçar ao máximo, buscar a Deus através das disciplinas, porque a disciplina conduz a uma vida vitoriosa. Que Deus possa abençoar sua vida. Se você já tinha uma vida disciplinada, eu espero ter ajudado você a relembrar e aumentar mais ainda essa vida disciplinada. Mas por um acaso você não tinha, ou você era disperso nessa questão, eis aí algumas dicas bíblicas para você ter uma vida disciplinada. Que Deus possa abençoar a sua vida. E obrigado por estar comigo neste canal. Que Deus te abençoe.